Eu, eu tenho uma abertura que é interessante em comparação ao que vem depois. São dois trechos de debate entre Lula e Geraldo Alckmin, quando candidatos a presidente, e eu acho importante que prestem atenção, porque são dois trechos que são curtos e estão muito interessantes para o que, repito, para o que vem depois. Então, ao governo federal, se há alguém que não tem moral para falar de ética, é o governo Lula. O candidato Lula tem a réplica, 1 minuto. Parece que o governador deve olhar para a cara do povo e dizer um pouco a verdade. 69 pedidos de CPI foram engavetados. A que preço eu não sei. Eu sei que a maioria do governo não permitiu que nenhuma. Ao contrário do meu governo, que não movimentei um dedo para impedir nenhuma CPI. E se quiserem fazer mais, podem fazer, porque eu sou de uma formação pobre, mas uma formação de que quem não deve, não teme. Quanta mentira. Quanta mentira. Como o Lula mudou. E a segurança pública de São Paulo, que você fala muito, terminou quando você deixou aparecendo o PCC e as 100 e poucas revoluções. Essas duas manifestações servem para o que veio agora à tona na delação do senhor Marcos Valério, divulgada pela revista Veja na semana passada. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, um convite para que o operador do mensalão, Marcos Valério, participe de audiência pública para falar sobre a possível relação entre o PT e o PCC. O anúncio foi feito pelo deputado Júnior Amaral, que disse ter se baseado na delação do próprio Valério à Polícia Federal. A revista Veja divulgou trechos inéditos da delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal, na qual o operador do esquema de corrupção conta detalhes sobre o possível envolvimento do partido com a maior facção criminosa das Américas e até com a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Meus caríssimos seguidores, caríssimos amigos, eu pus esses trechos para mais uma vez mostrar como o brasileiro deve realmente ficar perplexo diante dessas contradições, dessas colisões, destes descarrilhamentos políticos e de políticos, como agora acabamos de ver. O Lula e o Alckmin se comiam antropofagicamente naquele debate com acusações. Termina a segunda parte do debate, trecho, com o Lula acusando o Alckmin de ter facilitado a vida do PCC, se submetido ao PCC, o que acabou com a segurança pública no estado de São Paulo. E, em seguida, nós vemos o Marcos Valério, que foi o homem que gerenciou o esquema de corrupção apurado pela Lava Jato e que foi condenado, ninguém esqueça disso, e para ser condenado é preciso prova e culpa. E o que fez o Marcos Valério? O Marcos Valério vem mostrar publicamente que havia uma ligação do PCC com o PT. Então, no tempo do debate, o Lula acusava o Alckmin em relação ao PCC. Agora, o Marcos Valério acusa o Lula em relação às ligações do PT com o PCC. E o que é pior é que ambos saíram de um lado e do outro e juntaram-se. Estão juntos, no mesmo lado. Pois bem, nas acusações da delação do Marcos Valério agora, há alguns tópicos que eu retirei. Ele administrava 100 milhões, Valério administrava 100 milhões de reais pertencentes ao Partido dos Trabalhadores. 2, havia uma relação do PCC com membros do PT. 3, ele, Marcos Valério, sofreu uma ameaça de morte feita de forma indireta por um personagem cujo nome os senhores ouviram muitas vezes, Paulo Okamoto, íntimo de Lula, ao lhe falar de pessoas do partido que queriam matá-lo. O Okamoto disse ao Valério: estão querendo matar você, gente do partido,
como mataram o Celso Daniel, que era aquele prefeito de Santo André, que tinha feito um dossiê documentando a corrupção com desvio de verbas públicas para caciques do partido. 4. O Valério efetuou um pagamento de 6 milhões de reais em nome do PT, ao empresário Ronan Maria Pinto, do ramo de transporte coletivo de ônibus, que agora está sendo descoberto, tem forte ligação com o PCC, o transporte de ônibus, em São Paulo. Autor, o Ronan Maria Pinto, de uma chantagem, e por isso ele teve que pagar 6 milhões ao Ronan, contra o Lula, a chantagem que ele, Ronan, estava fazendo contra o Lula, consistente na ameaça de ser revelado o esquema de arrecadação ilegal de recursos públicos para financiamento de petistas. Isso tudo o Marcos Valério falou. É uma das acusações mais graves de que se tem notícia ultimamente. Eu não vi uma manifestação, de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, nem do Fachin, nem do Barroso, nem do Alexandre de Moraes, a respeito desses fatos da delação do Marcos Valério, condenado a 37 anos de reclusão. Ninguém disse uma palavra. Ninguém mandou ninguém se manifestar. Ninguém quis ouvir ninguém. Os ministros da Suprema Corte do país, isto é, os ministros partidários e ideológicos que não cumprem o seu dever de acordo com as leis e a Constituição, aplicando-as e fazendo com que sejam obedecidas. É por isso que eu coloco sempre claramente aqui o papel injurídico ou antijurídico realizado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem lado. Eles não estranham essas acusações trocadas de duas pessoas que agora estão unidas até que a morte os separe. Provavelmente a morte no sentido mais literal possível. Então, eu quando insisto nestas afirmações, são para mostrar a todos que não querem ver, porque os que querem ver, ou que já viram, não precisam mostrar nada. Está muito claro. Mas é para mostrar como nós não sabemos de nada. Houve uma lava-jato que, evidentemente, por meio da Polícia Federal, apurou fatos ilícitos e fatos ilícitos, apreendeu documentos, fez investigações, condenou pessoas, desde o ex-presidente da República até o office boy de uma estatal. Tudo isso foi feito e depois o próprio Supremo Tribunal Federal pôs uma pedra em cima, pôs um manto de trevas em cima disso, paralisou tudo. Isto é, jogou-se fora toda uma podridão apurada sob o pretexto de uma nulidade que teria sido cometida, porque a investigação teria que ser feita sob a presidência de um juiz de outra cidade. Mas isso não importa. Eu quero saber o que se vai fazer com todas as provas que ensejaram todas as condenações de todos os réus, de todos os acusados, que ensejaram as delações, que ensejaram devoluções de milhões de reais. Quem devolve é porque pegou. Então, não me importa se a competência era de A ou de B para o julgamento e se o processo foi anulado, claro, sem nenhum reconhecimento de inocência por parte dos réus. O Supremo não chegou a essa ousadia, mas anulou. Anulou. E anulando, as coisas ficaram paralisadas, como se não houvesse processos, autos do processo, volumes e volumes de provas e documentos, repito, de confissões, de interrogatórios, de delações, de acusações.
que levaram à condenação dos réus. E isto fica por isso mesmo. Eu aqui não tenho preferência em relação a bandidos de maior ou menor qualidade. Sejam de que partido forem, os atos têm que ser apurados. Então, qual é a sugestão, a proposta que eu faço e que, se o Congresso Nacional quisesse, poderia, sim, levar adiante? Mesmo que o Supremo invente que juridicamente não pode, mesmo que alguns deputados e senadores, que nós sabemos quais são, digam, deixa para lá, a proposta é fazer-se, não a CPI do Marcos Valério, como está sendo proposta agora pelo deputado Carlos Sampaio, para que ele abra o rosário, para que ele diga tudo o que nós não sabemos ainda e talvez não tenha ido para os autos da Lava Jato. Não uma CPI pontual aqui, não uma outra CPI pontual ali. Abra-se uma CPI a partir do volume de elementos de prova colhidos pela Lava Jato. Aproveite-se o momento desta divulgação da fala do Marcos Valério. Ouça-se tudo o que ele tem a dizer e comece-se uma CPI que não pode ser anulada, porque não é um processo judicial, que não tem prescrição, porque não é um processo penal. E nesta CPI, vá-se fundo até o talo, investigue-se em profundidade e escancare-se diante dos olhos do povo brasileiro o que é que foi apurado, o que é que ainda não foi apurado. E pegue-se o fio da meada, que não começou com o PT, que vem lá de trás, provavelmente. Nós tivemos 8 anos de Fernando Henrique. Vamos ver o que aconteceu naquele giro de dinheiro da privatização das teles e de tantas e tantas investigações que não foram feitas, porque naquele tempo vigorava a vontade do engavetador geral da nação, o senhor Brindeiro. Lembram-se? Aproveitando a tal frase que o Lula disse lá atrás, quem não deve não teme, e depois viu-se que os devedores devem mais do que a gente imagina. Vamos ver se alguém leva adiante esta proposta. Uma grande CPI, que seja fruto da vontade majoritária dos homens e mulheres de bem do Congresso Nacional. Uma CPI mista, Câmara e Senado. Uma CPI que vá a fundo, que faça sangrar e doer a muita gente. Mas serão, agora ou nunca, aqueles que poderão, a partir destes fatos que nós temos engavetados, abafados, não revelados, escondidos, calados, que nós temos que pôr à tona para que o Brasil possa começar a escrever a sua história. Esta é a manifestação de hoje a respeito de algo que todos os brasileiros de verdade, todos os patriotas remanescentes, todos os que são homens e mulheres de bem, têm que querer. Investigações, não importa quanta roupa suja tenha-se que lavar. O que não pode é que depois o Supremo Tribunal Federal, com uma canetada, esconda tudo debaixo do tapete da história. Tudo continua a ser como sempre foi.